Bom, se você caiu nesse vídeo, é um sinal de que você ainda se importa muito com o que as pessoas pensam sobre você. E nesse vídeo eu quero resolver esse seu problema. Então, se você me der essa oportunidade, se senta aí e vem bater esse papo comigo, que eu tenho algumas coisas para te falar sobre isso, porque eu já passei muito sobre esse problema. Já passei muito por essa situação de me importar demais com o que os outros pensam sobre mim, e eu confesso que hoje em dia eu ainda tenho um pouco disso, mas eu melhorei muito ao longo do tempo. E eu quero te mostrar aquilo que eu fiz, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, presta atenção aqui no que eu tenho para te dizer, porque eu acredito que nada nessa vida é por acaso. Se esse vídeo apareceu para você, talvez seja porque você precisava ver ele. Vamos lá, eu gosto de, às vezes, ser impactante, então vamos ser bem direto ao ponto. As pessoas não se preocupam com você da forma que você acha que elas se preocupam. Cara, você com certeza já viu alguém, algum dia, tropeçando e caindo na sua frente. Você com certeza já viu alguma coisa estranha na rua que você olhou e na hora você ficou pensando que porra essa pessoa tá fazendo. E provavelmente você nem lembra dessa situação. Ou se você se lembrar, tipo, sei lá, alguém uma vez tropeçou, caiu de boca no chão e ficou com a boca e com o nariz sangrando. Tá, às vezes é alguma coisa que você ainda se lembra, mas você se lembra como que era a pessoa? Provavelmente não. Então a questão é, você pode fazer muita coisa na rua, cara. Não só na rua, mas em qualquer lugar, de fazer alguma coisa bizarra, alguma coisa escrota, que a maioria das pessoas nem vão lembrar, porque o ser humano, ele é tão egoísta, tem um livro chamado O Gênio Egoísta e o Ego é Seu Inimigo. E também A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esses três livros são maravilhosos porque ele fala de uma coisa, como que as pessoas, elas se importam muito com a própria vida, como que elas olham muito pro próprio umbigo, elas estão tão preocupadas, com a mente tão acelerada, focada tanto nos seus próprios problemas, que elas nem sequer reparam no mundo à sua volta. Elas nem sequer se importam com os outros. Porque a verdade é, você tem medo das pessoas estarem te julgando, só que as pessoas têm medo delas estarem sendo julgadas. Então, no fundo, a pessoa não está se preocupando com você, ela está preocupada com ela mesma. Ela está preocupada se ela está fazendo alguma coisa estranha, ela está preocupada se ela está pagando mico. Então, por isso que se você algum dia falar alguma coisa errada, pagar mico, as pessoas não vão se importar tanto. E talvez você esteja pensando, tá, Thiago, mas isso daí é para pessoas desconhecidas e para os meus amigos, porque eu, particularmente, quando eu estudava sobre esse assunto, eu via muitas pessoas falando sobre isso. Ah, não, você pode fazer um monte de cagada na rua, tipo, gritar em público. Tem até um cara que eu admiro muito, acompanho ele, que é o Rafael Grata, que ele grava muito vídeo fazendo isso, indo na rua e, tipo, gritando em público, falando, e aí galera, beleza? E, tipo, o pessoal olhando e depois ignorando. E tá, isso daí é com pessoas desconhecidas, mas e com pessoas que você conhece, pessoas que já são seus amigos, porque daí a história muda, porque daí é alguém que você se importa, e pior do que querer ter uma boa imagem com pessoas desconhecidas, você quer ter uma boa imagem com pessoas que você conhece, então o que você faz nessa situação? É simples, você tem que ter desapego. E eu ainda vou falar como que você faz para ter um pouco desse desapego, mas explicando por que você tem que ter isso. Você tem que entender que você não deve aceitar qualquer tipo de coisa. Você não deve ser muleta emocional de ninguém. Você deve seguir a sua própria vida, seguir os seus próprios valores, do jeito que você acredita que deve ser seguido. E o que isso quer dizer? É óbvio que você não deve ser um maluco que vai ficar pagando mico o tempo inteiro, mas você talvez tenha alguma coisa que você não. Que você, sei lá, acha meio estranho em você. Eu tenho as minhas manias, tipo, às vezes você me vê aqui no YouTube e você pensa, ah, o Thiago é um cara de boa, um cara normal, mas não, eu tenho minhas manias meio estranhas, eu às vezes me considero alguém meio estranho, meio diferente. E tem algumas coisas que a gente fica com um pouco de vergonha de mostrar para as pessoas. E a questão é, tudo bem você ter essa vergonha. A gente tem a necessidade de ser aceito. E você sabe de onde que surgiu isso? Vamos explicar mais sobre? A questão é, por mais que a sociedade tenha evoluído, o ser humano não evoluiu. Entende? Ou seja, desde o tempo dos homens das cavernas, a sua mente ainda é a mesma, o seu DNA ainda é o mesmo. E naquele tempo, o que a gente precisava? A gente precisava ser aceito em um grupo, porque se a gente não fosse aceito em um grupo, a gente seria expulso desse grupo, viveria sozinho. E viver sozinho, o que significa? Para um homem lá do tempo das cavernas, significa duas coisas. Primeiro, ele nunca vai reproduzir e passar os seus genes para frente. Segundo, ele vai morrer, porque ele está no meio da floresta, pode aparecer um leão, pode aparecer um tigre, qualquer coisa que vai matar ele. Entende? E ele tá sozinho. Pode até mesmo aparecer outras pessoas querendo matar ele. E o nosso código biológico, nosso sistema primitivo, ele quer duas coisas, três coisas na verdade. Primeira que é você evitar prazer, barra, quer dizer, falei merda, é você evitar dor e buscar prazer.
o segundo que é você reproduzir e o terceiro que é você sobreviver. Até mesmo alguns cientistas e alguns filósofos que dizem que a única coisa que o ser humano quer mesmo é reproduzir e sobreviver, e buscar prazer seria apenas uma consequência para você obter isso. Mas enfim, não sei se eu concordo 100% com isso, mas a questão é, a sua mente não evoluiu tanto de lá para cá, e você dá essa importância pro que os outros estão pensando, porque o seu gene, o seu DNA, a sua mente, porque a sua mente não é 100% racional, você tem muita coisa inconsciente, você tem muita coisa que é instinto de sobrevivência. Se estoura um barulho alto na tua casa, a primeira reação é você receber um susto, porque você sabe que você tá na tua casa, você tá seguro, às vezes é só uma madeira estralando da tua casa, e você fica com medo, porque é instintivo, da mesma forma que é instintivo a gente querer ser aceito em um grupo. Então é normal você sentir esse medo e tá tudo bem. Muitas pessoas não vão te dizer isso, vão falar, não, porque você não deve sentir esse medo, principalmente se forem homens, vão falar que você deve ser o macho alfa, o cara que não sente medo, porque se você sente medo, você é um bosta e não é isso. Mas, cara, tá tudo bem você sentir medo, tá tudo bem você ter esse nervosismo. Você só não pode deixar que ele te impeça de fazer aquilo que você quer. Então, uma coisa é você ter esse medo, você ter esse nervosismo. Outra coisa é você deixar com que ele dite aquilo que você vai fazer. Então, a verdadeira confiança, eu até gravei um vídeo aqui, foi o último vídeo do canal, que eu falo sobre confiança. A questão é, confiança não é a ausência do medo. Confiança é você fazer apesar do medo. Você sente medo, mas você não deixa isso te travar. O estranho seria se você não sentisse medo nenhum, porque provavelmente você teria algum gene de psicopatia no seu sangue. Seu sangue não, seu DNA. Mas a questão é normal você sentir isso, mas você não pode deixar isso te controlar. Então, voltando lá para aquilo que a gente estava falando, que era dos amigos. Tá, mas e se os meus amigos não aprovar tal coisa, se eles me zoarem? Cara, você decide qual grupo que você quer estar. Você realmente quer estar num grupo que não te aceita do jeito que você é? Você realmente quer estar num grupo onde você tem que fingir ser alguém que você não é para agradar um bando de pessoas? Cara, para com isso. Pô, antigamente fazia sentido no, sei lá, tempo das cavernas, porque os maiores grupos eram de 30 pessoas, um grupo médio tinha 10, 15 pessoas. Era óbvio que você tinha que, às vezes, deixar certas coisas suas de lado para agradar o grupo, mas hoje em dia, olha o tanto de gente que tem no mundo. Se uma pessoa não quiser estar com você, não, você for rejeitado por uma mulher, ou se um grupo de amigos seus não te aceitar do jeito que você é, manda todo mundo se fuder e vai achar outro grupo, cara. A questão é, tem tantas pessoas hoje no mundo, tem tanta gente andando pela rua, ainda mais agora com internet, rede social, que oportunidades para conhecer pessoas são infinitas. Você só precisa ter um pouquinho de atitude, um pouquinho de carisma, que você já consegue fazer isso. Então, se um grupo seu não te aceita, na boa, esse grupo não merece você. E eu tô falando bem sério, porque você tem que se dar valor. Se você não der valor pra si mesmo, ninguém vai te dar valor. Então você tem que ser a primeira pessoa a se dar valor, você tem que ser a primeira pessoa a se amar, se valorizar. A gente tem muito a mania de fazer pelos outros aquilo que a gente nem faz pela gente. Para pra pensar, se você tá doente, muitas vezes você enrola, fala, não, não vou no médico, não, tá de boa, não, vou só tomar um remedinho aqui, eu já melhoro. Agora, quando é o teu cachorro, nossa, a primeira coisa que você faz, leva no veterinário. E se for sua mãe? E se for alguma pessoa importante pra você, sua mulher, primeira coisa que você faz é querer ir no médico. Então a gente tem a mania de tratar as pessoas de uma forma muito melhor do que a gente se trata. Se um amigo seu tivesse em um grupo e esse grupo tratasse seu amigo mal, o que você diria pra ele? Não, finge ser quem você não é só pra agradar esse grupo e fica ali mesmo. Você falaria isso? Ou você falaria, manda esse grupo se ferrar, sai desse grupo e vai achar o seu próprio grupo. Vai achar o seu. Ache pessoas que gostem de quem você é. Ache pessoas que te amem de verdade. É essas pessoas que merecem sua companhia. Não é isso que você falaria pra essa pessoa? Então por que você não segue esse teu conselho? Faça isso. Entenda que a maioria das pessoas estão cagando e andando pra você. Você não é tão importante quanto você pensa que é. E isso é libertador. Pode parecer ruim no começo, mas isso é ótimo. Por quê? Se a maioria das pessoas estão cagando e andando pra você, isso te dá liberdade pra você ser quem você quiser. Você pode ser um personagem, o que você não vai se sentir feliz, porque não é você, é um personagem, ou você pode ser simplesmente você mesmo. E, cara, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com a minha própria experiência, que é muitas vezes as pessoas gostam de pessoas que têm defeito, porque a gente gosta de quem é humano. E uma das coisas que é humano é ter defeitos. Então, às vezes, você é uma pessoa que, sei lá, fala muito palavrão, às vezes vão ter pessoas que vão te admirar por isso. Porque, nossa, você fala palavrão sem medo. Tem pessoas que, cara, uma vez eu conheci
uma menina que ela era muito babaca, mas tipo, ela era escrota, ela era retardada, idiota, e tinham pessoas que valorizavam ela, falavam, nossa, que legal que você é babaca porque você fala mesmo. Obviamente, isso daí é uma coisa que eu não compactuo, não acho legal você ser babaca, você desrespeitar a pessoa. Uma coisa é você ser alguém que fala as coisas sem medo, outra coisa é você ser alguém que fala as coisas sem pensar. São duas coisas bem diferentes. Mas a questão é, até mesmo se você for uma pessoa podre de ruim, vai ter pessoas que vão gostar de você. Então por que que você não pode ser simplesmente uma pessoa boa? As pessoas certas vão achar você. Antes de fechar esse vídeo, eu quero te dar uma frase, que essa frase é o seguinte: as pessoas vão te amar por você ser quem você é, e as pessoas vão te odiar por esse mesmo motivo. Então, independente de quem você vai ser, vai ter pessoas que vão te aplaudir, vão ter pessoas que vão querer te apedrejar. Eu acredito em Deus, acredito que Jesus existiu, e Jesus era o ser perfeito. E mesmo ele sendo perfeito, ele ainda tinha muitas pessoas que odiavam ele. E ainda acabou morrendo. Ou seja, se você quer alguém imperfeito, assim como eu sou, a gente não vai agradar todo mundo. Se até mesmo ser perfeito não agradou, quem dirá a gente? Então, escolha com quem você quer andar. Escolha as pessoas certas. E se você tiver dificuldade de interagir com pessoas, de fazer novos amigos, pô, Thiago, eu tô sendo eu mesmo, mas mesmo assim não consigo. Cara, eu tô sozinho, meus amigos que eu achava que eram amigos de verdade, na verdade eram falsos amigos, se afastaram de mim. Eu convido você a entrar no Maestro do Carisma, que é simplesmente o melhor treinamento de carisma, de inteligência social, de comunicação, que vai te dar o conhecimento e as habilidades necessárias para você conseguir se soltar, fazer mais amizade e principalmente não se importar com o que as outras pessoas pensam sobre você. Esse foi um vídeo mais, entre aspas, filosófico do que algo de fato prático, vai e faz isso, porque muitas vezes o que você precisa não é algo prático. Nesse quesito de não se importar com o que os outros pensam, muito provavelmente a única coisa que você precisa é de uma virada de chave. É só você pensar um pouquinho sobre o assunto, coisa que hoje em dia a gente não tem muito costume de fazer por conta do mundo estar acelerado. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado de tudo que eu passei aqui. Muito obrigado por esse vídeo e rumo ao topo.